Boa noite, Priscila. Boa noite. Hoje nós vamos falar de direito de família. Sim. Tópico casamento. O que você tem a dizer? Casamento, o ato da celebração do casamento é gratuito. Já a habilitação, o registro e a primeira certidão, elas são gratuitas para a pessoa que se reconhecer pobre, fizer uma declaração e levar no registro civil de pessoas naturais. A habilitação, ela serve para constatar se existe algum impedimento ou cláusula de suspensão para que não possa ocorrer o casamento, que impeça o casamento. A habilitação, ela é requerida no registro civil de pessoas naturais. Os nubentes levam a documentação, é feito um edital, onde ele é publicado no registro civil de pessoas naturais e num jornal de circulação local, 15 dias. Após esse prazo, é expedida então a certidão se não tiver nenhuma suspensão nem impedimento, é expedida essa certidão que habilita para o casamento. Tem a validade de 90 dias e se decorrendo esse prazo, se os nubentes não casarem, perde a validade e tem que fazer a habilitação novamente. Daí são causas suspensivas, alguma circunstância momentânea que pode ser sanada, e a impeditiva são faltas de requisitos daí para o casamento. Por exemplo, o impedimento, casamento de madrasta com um enteado é um impedimento. Casar enquanto não foi feito o inventário da viúva são cláusulas de impedimento. Próximo ponto. Filiação. Filiação é o vínculo entre os pais e os filhos, e esse vínculo pode ser feito de forma sanguínea, né, que é sangue, e também adotiva. Daí a adoção tem um procedimento, hoje em dia ela é só judicial, e após essa filiação, a adoção não é revogável, não pode retroagir. Também o reconhecimento dessa filiação, ela também é irrevogável. A filiação dá direito a alimentos e os pais têm deveres e direitos sobre os filhos. Esse é o vínculo. Aqui fala sobre adoção. Já É falou junto, adotivo, né? A adoção, é importante salientar dentro da adoção que o filho adotivo não tem distinção para o consanguíneo, que tem direito a alimentos, tem direito à sucessão hereditária. Isso. Mínimo 18 anos. A adoção, daí, a pessoa, o adotante, ou adotando, ele tem que ter no mínimo 18 anos e tem que ter diferença de 12 anos pro adotante. A partir dos 12 anos, ele tem que consentir se ele quer ou não ser adotado pelaquela família, pode escolher. E acho que é isso. Sucessão eu falei também dos alimentos. Poder familiar. Poder familiar, ele pode ser destituído se os pais, por algumas razões, se os pais, por exemplo, não cumprirem os deveres sobre os filhos. É esse vínculo de deveres e direitos, onde se obrigam com alimentos, com educação, com escola, com moradia. E daí, ele sendo destituído, as crianças ou ficam com alguém da família, ou então são postas à adoção. Acho que a extinção do poder familiar, tem alguma coisa, não? Se extingue pela morte de um deles, e com a maioridade também, dos filhos menores, com a maioridade se extingue, e com o casamento dos filhos. E do regime de bens? Sobre os bens agora, né? Não, daí é outro assunto, né? Os bens, o casamento hoje,
o regime padrão é a comunhão parcial de bens. E daí existe o pacto nupcial, antenupcial, que pode ser feito através de escritura pública, e onde pode-se adotar a comunhão universal, a separação total, o regime de aquestos. Deixa eu ver se falta alguma. Separação obrigatória, comunhão universal, separação total, separação obrigatória, regime dos aquestos. Esqueceu uma? E a parcial. Total é absoluta? É. Parcial, separação legal. Uhum. Comunhão universal. Uhum. E os aquestos. Tá. Daí, não sei se quer que eu fale de um pouquinho de novo. Quero. Parcial, comunicam-se os bens adquiridos entre o casal e cada um continua com seu patrimônio particular. No regime universal, comunhão universal, após o casamento, daí é unido todo o patrimônio, tanto o que era particular quanto o que for adquirido junto, inclusive doação, herança, e tudo se comunica, 50% para cada um. Na separação obrigatória, é aquela que menor de 18 anos tem que casar nesse regime, e de 16, desculpe, e a partir dos 70 anos também tem que casar nesse regime obrigatório de separação. E a separação legal, cada um continua com seus bens particulares e não se comunica nenhum tipo de bens durante o casamento. Com a morte de um deles, o outro torna-se herdeiro. Daí recebe também os 50%. Faltou o regime de aquestos, eu acho. O aquestos, durante o casamento, é como se cada um tivesse o seu particular. Um não precisa da assinatura uxória na alienação de bens durante o casamento, mas com a morte, a separação daí é como se fosse a universal, 50% para cada um. Para os filhos e 50% para aquele cônjuge que sobreviveu. Se não tiver filhos? Tudo para ele. Dos alimentos? Alimentos é a prestação mínima de sobrevivência, onde os irmãos têm essa responsabilidade, os avós têm essa responsabilidade e os pais. Na falta de condições comprovadas em juízo que aquela pessoa não é incapaz ou que não consegue se sustentar, não pode trabalhar, a família daí então tem que fornecer os alimentos. E os filhos também? Sim, inclusive os filhos. Filhos, pais, irmãos e avós. E do bem de família? O bem de família ele pode ser instituído espontaneamente, acho que voluntariamente, onde você vai lá e no cartório, no registro civil de registro de imóveis e escolhe um bem que equivale até 1/3 do patrimônio total. E aquele bem, então, vai ser o asilo da família, aquele bem impenhorável. E ele não se destitui com a morte de um deles ou com a separação. Ele continua sendo o bem de família. E ele pode ser instituído por terceiros. E o outro é o... Acho que como é que é o nome do outro? Involuntário. O involuntário é a pessoa que tem um único bem. Esse é o asilo dela, não pode ser penhorado, a não ser que seja dívida de condomínio ou tributo do próprio bem. Da união estável? A união estável é um contrato bilateral, onde fica estipulado o regime de bens e a constância dessa união, daquela data em diante, e onde se comprometem como se fosse um casamento. Só que a união estável não altera o estado civil da pessoa. Ela continua sendo solteira. Ou divorciada, ou qual era o estado civil dela antes. Da tutela e curatela. A tutela é o encargo da pessoa que é menor, é incapaz, pela idade, que ela é menor de idade.
Ah, a pessoa que é tutelada, ela é representada e a pessoa que é a curatela, a pessoa é assistida, é incapacidade por insanidade mental, por algum tipo de doença. Os dois têm que administrar os bens e não podem alienar nenhum bem dos tutelados ou dos curatelados sem autorização judicial. E são escolhidos normalmente pelo juiz, judicialmente.